Bom dia, boa tarde ou boa noite. Prazer, meu nome é Luiz, do grupo de Biologia e Línguas do canal IHG Foco. Hoje vamos passar algumas dicas de como você pode se dar muito bem na língua espanhola no vestibular que você queira fazer. A língua espanhola é a segunda língua mais falada do mundo, ficando atrás somente da língua inglesa. Além disso, esses dois idiomas são os mais cobrados em vestibulares, inclusive no Enem. O candidato tem que escolher uma dessas questões, uma dessas línguas, para poder fazer 5 questões na prova. Apesar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contar com apenas 5 questões de língua estrangeira, ficando a critério do aluno entre escolher inglês ou espanhol, é importante que o candidato esteja bem preparado para respondê-las. A maioria das questões de espanhol no Enem são feitas para testar o conhecimento instrumental do aluno, ou seja, a capacidade de ler e interpretar um texto, um quadrinho ou até mesmo uma situação qualquer. O Enem espera que o aluno ou participante associe palavras e expressões ao tema da questão, demonstre que possui familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras, conheça as estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social, reconheça a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Ou seja, o Enem não quer que a gente decore, o Enem está querendo que a gente aprenda a matéria para a gente conseguir executar no dia que a gente for fazer a prova. O foco da prova de espanhol do Enem são as interpretações de texto. Isso significa que o estudante deve investir bastante tempo na leitura. O formato de texto varia muito. Pode ser comum com 2 ou 3 parágrafos. Pode ser um quadrinho de língua espanhola, um comercial ou um trecho de uma obra literária. Apesar disso, o conhecimento gramatical da língua espanhola é muito importante para a prova. Conhecer bem os tempos verbais, o uso de pronomes e saber diferenciar palavras idênticas ao português são essenciais para uma boa leitura. Assuntos de espanhol que mais caem no Enem: conjunções, advérbios, palavras homônimas em espanhol, artigos definidos e indefinidos, substantivos e adjetivos, verbos ser, estar e haver. Vou dar algumas dicas de como estudar espanhol. Primeiro, foque na interpretação de texto e técnicas de leitura. Leia o título, o subtítulo e as perguntas antes do texto. Faça isso antes de ler o texto, para já ler tendo uma noção do que será abordado. Você também lerá sabendo quais respostas deve encontrar. Observe a fonte do texto. Veio de um jornal ou de um livro de literatura. Perceba de onde o texto está sendo retirado. Preste atenção a todos os detalhes da imagem. Há dicas nas imagens e muitas vezes são informações essenciais que percebemos apenas olhando. Leia todas as alternativas de resposta. Não pare quando pensar que já encontrou a certa. O Enem tem mais de uma resposta certa em alguns casos, mas algumas são mais certas do que as outras a depender do contexto e do que foi perguntado. A segunda dica é falso cognate no espanhol do Enem. A terceira é revise a gramática básica. A quarta, use aplicativos para aprender espanhol. A quinta, leia jornais em língua espanhola. A sexta, faça as provas das edições anteriores. E a sétima, faça uma escolha consciente. Every time we say goodbye, they all see that it's